O ano passado eu fui convidado pela revista Você S.A. para comentar uma matéria sobre liderança. E a matéria dizia que apenas 3 de cada 10 líderes a equipe confiava verdadeiramente. Ou seja, apenas 30% da liderança, na visão dos colaboradores, era confiável. E um dos elementos que eu disse nessa revista, inclusive se você quiser o conteúdo, manda mensagem aqui pra gente que eu mando o link no Google Drive para você ter acesso a esse material. O que me chamou a atenção era o seguinte, né, que muitas das lideranças, elas são muito boas na oratória, elas falam muito bem. E significa dizer que o fato delas acreditarem que por se expressarem muito bem, falarem muito bem, terem uma boa oratória, elas entendem que elas são boas comunicadoras. E isso não é verdade. Resumo da história. Falar bem, se comunicar bem, é retórica. E aí talvez exija até que eu fique de pé, que eu fale com muita emoção, que eu olhe para você, que eu escolha palavras e tons de voz, que faça sentido, que faça com que você preste atenção ao que eu quero lhe dizer. Isso é oratória. Para feedback, a gente precisa de uma outra linguagem, de uma outra comunicação. Aí a gente precisa ser empático com quem a gente vai conversar, mesmo que seja uma conversa dura. A gente precisa ter uma estratégia para saber quando, onde a gente vai conseguir fazer esse approach. A gente precisa ter a escuta voluntária para de fato se concentrar no que o outro vai dizer, que é a escuta ativa, né? E a gente precisa ter a habilidade de fazer boas perguntas. Como você se sente sobre o que eu estou te dizendo, por exemplo? Percebe? E não adianta você achar que porque você é eloquente, você fala muito bem, você vai à televisão, você sobe na plateia, você anima o público, você angaria multidões com o seu jeito de falar muito específico, trazendo inclusive referências acadêmicas, testadas e aprovadas cientificamente. Isso faz de você um líder? Não. Isso faz de você um comunicador de auditório, talvez um político, talvez um pastor até, dependendo, né? Mas não te faz um comunicador de verdade, um líder que de fato ouve, um líder que de fato entende, conhece as pessoas com as quais ele lida, é fonte de inspiração, é verdadeiramente confiável e tem a capacidade de fazer o outro também evoluir. Uma liderança verdadeira é capaz muito mais de escutar do que ser eloquente na sua fala. Então o que acontece? A tendência é que as pessoas que falam bem, se expressam bem, têm uma boa oratória, e aí nós vamos buscar o Aristóteles há 2.400 anos atrás, quando ele vai falar o que se compõe da retórica, né? O ethos, pathos e logos, ou seja, a emoção da fala, a reputação de quem fala e o conteúdo sobre o qual se fala. Isso nem sempre faz das pessoas bons comunicadores. Muitas vezes a pessoa é muito eloquente, fala muito bem, é uma liderança na organização, porque ela se expressa, tem uma boa comunicação, mas ela não sabe ouvir, ou ouve e não aplica a atenção, a escuta ativa. Então ela não é uma boa comunicadora, ela é simplesmente uma boa oratória, uma boa retórica. Mas para liderar, para agenciar pessoas, para você inspirar, você precisa também aprender a ouvir. E tem muita gente que não sabe ouvir.